Durante muitos anos, os políticos abandonaram parte da população brasileira que ficou à mercê da própria sorte. Dentro das comunidades mais pobres, as pessoas passaram a se organizar para não deixarem de existir. Mas não existe vácuo de poder político. E ao longo dos anos, esse espaço foi sendo preenchido por muitos líderes. Entre eles, estavam os representantes de bairro, mas também os foras da lei, que vez ou outra apareciam para fazer alguma proposta. É o caso de Serginho da Ivete, um fora da lei que tinha até projeto de governo para a população pobre de sua comunidade. Fala galera, como é que vocês estão? Aqui é Joel Paviotti, do canal A Iconografia da História, e eu tô aqui com vocês mais uma vez para fazer um vídeo. E assim galera, a gente fica fazendo essas incursões pelo mundo do crime, ou pelo mundo das comunidades e tal, enfim, pelo mundo das histórias interessantes e curiosas, e a gente vira e mexe e tromba com uma história curiosa pra caramba, que é essa história que a gente trombou hoje. A gente topou com ela, que é a história de Serginho da Ivete, que era um maluco que era do mundo dos delitos, do mundo do crime, e resolveu da fita virar a política ali dentro da comunidade onde ele estava tomando conta do comércio ilegal de substâncias. Então vocês vão ver que interessante que é essa história aqui, beleza? Muita gente nos comentários deve ter conhecido o cara, ouvido falar do cara e tal, e a gente foi atrás para tentar ver como é que era a vida dele. Então a gente pesquisou em jornais bem antigos e conseguiu assim fazer uma história interessante com o máximo de veracidade possível, mas vocês vão completando aí também nos comentários, tá bom? Primeira coisa, acompanha a gente até o final do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com seus camaradas no grupo do futebol pra galera ver essa história interessante aí também. Não ficar só com a gente aqui, seja um iconographer também para ajudar a expandir os nossos horizontes e o nosso trabalho também, beleza? Tô com a camiseta do querido Sampaio Correia que comprei lá no meu Maranhão querido. Então galera, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e Edu, meu querido, roda a vinheta. Galera, não é novidade pra ninguém que os foras da lei que atuam dentro e fora das comunidades, muitas vezes precisam manter uma relação mais próxima e gentil com a população do local. Muitas vezes também, galera, esses caras nasceram ali dentro da comunidade, os pais dele ajudaram em mutirões, para construir casas e espaços comuns dentro daquele lugar. É o caso do cara que vamos falar aqui hoje e da história que vamos contar. Presta muita atenção porque esse personagem, rapaziada, é bastante emblemático. O que significa isso? Ele é bastante significativo. Estamos falando de um maluco chamado Sérgio Silva Alves, conhecido como Serginho da Ivete. Ele nasceu e cresceu no bairro do Caju, dentro do Rio de Janeiro. Mas ele ficou famoso mesmo no conjunto habitacional Santa Cruz, conhecido como Conjunto do Fumacê, em Senador Camará, na cidade do Rio de Janeiro. Serginho, pessoal, se formou como torneiro mecânico em um curso técnico das Forças Armadas Brasileiras. Ele chegou a terminar o ensino fundamental, então ele era alfabetizado. Pessoal, na época de Serginho, lá mais ou menos pelos anos 60, 70, um cara pobre e negro ter ensino fundamental era muito raro, dada a exclusão que o sistema fez com essas pessoas após a abolição da escravidão. Aliás, nos anos 60 e 70 no Brasil, muita gente era analfabeta e a maioria das pessoas ainda não terminava o ensino fundamental. Isso só veio acontecer com bastante ênfase da pessoa terminar o ensino médio, por exemplo, depois de 1996, para vocês terem uma noção, que foi quando foi promulgado a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que tornou a educação obrigatória até o terceiro ano do ensino médio. Bom, nos anos 70, o Serginho da Ivete vira assaltante de bancos no grupo de José Jorge Saldanha, também conhecido como Zé Bigode. Os caras metiam bancos e depois eles empreendiam fugas, tá, espetaculares. O Zé Bigode, a gente tem um vídeo falando sobre ele aqui. Ele foi o primeiro cara a falar da existência da Falange Vermelha num assalto que ele foi fazer dentro de um conjunto habitacional dos bancários lá no Rio de Janeiro. Então vocês podem conferir a história dele depois, a gente vai deixar no card. Foi arrancando dinheiro de bancos que Serginho da Ivete vai parar na Ilha Grande e ficar encarcerado dentro do Espaço do Fundão, uma galeria que ficava no fundo do presídio Cândido Mendes. Lá, pessoal, dentro do Cândido Mendes, ele vai conhecer gente como Rogério Langruber, conhecido como Bagulhão, William Silva Lima, conhecido também como Professor, e José Carlos dos Reis Ensina, conhecido como Escadinha, entre outros profissionais no mundo do submundo dos delitos que ficaram famosos, vocês vão saber por quê. Ali, dentro do presídio, Serginho da Ivete vai ajudar a fundar uma organização conhecida como Falange Vermelha.
A Falange vai se tornar mais para frente o grupo que conhecemos hoje como maior organização criminosa do Rio de Janeiro. Aquele que começa com as iniciais C e termina com a inicial V. O vermelho que a gente está falando aí, como vamos chamar aqui para não ter problema, foi formado a partir da convivência de presos políticos com presos comuns na época da ditadura militar. A gente tem um vídeo contando toda essa história em detalhes, vamos deixar no card aqui também para vocês entenderem como foi organizado isso. Mas o que vocês precisam saber? Serginho, logo que entrou nesse grupo, era um dos membros mais empolgados e mais ideológicos do negócio. Ele realmente vestiu a camisa e achava que estava lutando contra a opressão do sistema. Tanto que ele foi um dos caras que controlou o caixa da organização lá nos primórdios dela. E depois de solto, ele chegou a voltar na Ilha Grande com o objetivo de soltar e ajudar na fuga dos colegas que ele deixou por lá. O Serginho, ele conviveu com muitos presos políticos ali dentro. E ele aprendeu então várias leituras e várias formas de se organizar politicamente e passou a virar um sujeito com um ideal. Em 1979, o grupo vermelho que a gente tá falando, tá? Que vocês sabem o que é, passa a sair de dentro dos presídios e a se envolver com a venda de pó. É nesse momento, ao longo dos anos 80, que começa a estourar vários conflitos entre quadrilhas e morros cariocas, tá bom? A ideia, pessoal, nesse período, era que a organização tomasse conta dos morros, para poder montar as esticas de venda que eram feitas no morro. Foi nessa época, em 1986 e 87, que estourou o conflito entre duas quadrilhas na comunidade de Santa Marta. Uma delas era a quadrilha de Emilson dos Santos Fumeiro, conhecido como Cabeludo, e a outra era de Zacarias Gonçalves Rosa Neto, o famoso Zaca. Esses caras travaram trocas de tiros diárias, apresentados na TV a todo momento. A Santa Marta fica incrustada ali em Botafogo, bairro de classe média do Rio de Janeiro. Serginho acabou se envolvendo nessa briga aí e ficou muito famoso nesse ponto, mas já que ele não era do Santa Marta, mas ele ajudou lá. Além disso, Serginho apareceu em várias reportagens e deu entrevista sendo uma espécie de porta-voz da organização vermelha a qual ele fazia parte. Ele acreditava, pessoal, de verdade que o grupo que nasceu dentro do presídio de Ilha Grande tinha uma missão política fora da política tradicional e dos políticos, uma missão mais revolucionária. Olha esse trecho aqui, ó. A gente conseguiu esse trecho que ele fala pro Carlos Amorim, um grande jornalista que escreveu a primeira grande obra, vou pedir para ele colocar aqui do lado, a primeira grande obra sobre essa organização criminosa. Inclusive, a gente indica essa obra para vocês. Abre aspas, Serginho falando: quero dizer o seguinte, a miséria aqui fora é muito maior do que nas cadeias. Aqui fora são populações inteiras que vivem nas favelas, dos morros. Não foi coisa parecida que vocês ouviram aí dos presos políticos? Então, aí o Serginho continua falando pro Carlos Amorim: duvido muito que algum de nós acredite em política. Política é coisa de bandido mais safado que qualquer ladrão que eu já conheci. Porque o político vive da inocência dos outros. Nenhum de nós acredita em luta política. O que a gente pretende é manter os companheiros unidos e fortes diante dos inimigos. Mas tem também os inimigos do lado de fora, a polícia. Mas tem um inimigo pior dentro das grades, o que explora e sacaneia o companheiro e está a serviço do sistema. O Serginho estava falando isso do seguinte: ele disse que não queria se envolver com política, que a questão dele era mais revolucionária, e ele estava dizendo que existia muito cara sem vergonha dentro da cadeia que explorava o outro dentro da cadeia. E o Vermelho surgiu, né? Essa organização surgiu exatamente para tentar controlar essa exploração de preso para preso. No começo, né? Bom, o Serginho da Svete passou a tomar conta de negócios no conjunto habitacional conhecido como Fumacê, na região de Senador Camará. E lá, ele começou a agir como político mesmo, viu, galera? De verdade. Veja essa reportagem encontrada por nossa produção nos arquivos do Jornal do Brasil do dia 28 de dezembro de 1987. Olha, tá vendo? A gente dá a reportagem, o local, o dia, a hora. Sérgio da Silva Santos, o Serginho da Ivete, age com tanta liberdade no conjunto residencial de Santa Cruz, o Fumacê e Senador Camará, que conquistou o apoio da comunidade com apenas um mês no controle do tráfico da área. Como bom político, prometeu creches e melhor iluminação para o conjunto. Rapaziada, segundo o Serginho, a molecada tinha que ter iluminação para ficar até tarde na rua conversando, e as meninas que andavam pelo conjunto também tinham que andar em um lugar bastante iluminado para não ser vítima de safados. A ideia do cara era essa. Ele chegou a fazer um comício para a comunidade onde ele anunciou um plano de assistência social permanente chamado
PASP. Acredite nisso aí, tava lá no jornal. Na verdade, a população poderia ir pegar remédio, chinelo e passe de ônibus no lugar em que os homens do Serginho estavam ali, que eles iam receber. Também lançou um plano chamado Operação Arrastão, e que os funcionários da Boca, né, eram obrigados a limpar as redondezas do local para manter o espaço limpo. Ele chegou até a nomear um responsável pela segurança do bairro, tipo o secretário de segurança, um cara chamado Beto Escopeta. Beto Escopeta. O Beto Escopeta era braço direito do Serginho e segurança particular dele. E realmente o Serginho mandou começar a construir uma creche, mas a construção atrasou, pois o Serginho da Ivete entrou em conflito com a favela do Rebu, que era comandada de dentro da cadeia por Rogério Lengruber, antigo companheiro dele. O Rogério Lengruber era o Bagulhão. E não só o Bagulhão, o irmão do Bagulhão também estava envolvido nessa fita. Quando o Serginho foi entrevistado pelo Jornal do Brasil, ele mandou um recado pro ex-amigo Bagulhão. Olha o recado do Serginho. Abre aspas. Os caras cresceram com a gente, éramos amigos, mas eles querem mandar sozinho em tudo. Não querem que eu divida o dinheiro com a comunidade, que é quem manda aqui de verdade. Eles têm que dividir o poder, mas querem ficar com tudo. Nem o Sarney manda em tudo sozinho. Como é que Bagulhão e Tiguel, que é irmão do Bagulhão, querem mandar desse jeito? O maluco meteu um comentário lá, viu, tio? E daí, olha o comentário do jornalista na mesma matéria, depois que o Serginho fala. Protestou o Serginho, propondo a democratização do crime organizado. Foi assim que escreveu o jornalista, que ele interpretou o que o Serginho falou. A comunidade, inclusive, preparou um apartamento só para esconder o Serginho da Ivete e seus seguranças mais próximos quando a polícia aparecia. Toda vez que os canas colavam lá, ninguém entregava o Serginho. Muito doido isso, não? O Sarney era presidente da época e ele já meteu uma crítica ao Sarney também. Vocês podem estar... Pô, eu falei do Sarney com a camisa do Maranhão. A galera do Maranhão não gosta muito do Sarney, não, mano. Inclusive, quando eu tava lá, Fernandão, quando eu tava lá, um cara falou uma frase assim pra mim. Falou assim, ó. Mano, você sabe qual que é a pior coisa do Maranhão? Não, a família Sarney. Você sabe qual que é a melhor coisa do Maranhão? Não, pertencer à família Sarney. Olha que doideira isso aí. Vocês podem estar se perguntando nesse momento, pessoal, como que o Serginho sabia organizar essas coisas e era bom nesse tipo de discurso. Nós já dissemos lá no começo pra vocês. O Serginho da Ivete ficou preso com vários encarcerados políticos. Gente que sabia fazer discurso e organizar pessoas e grupos, tá? Serginho teve acesso a leituras e a conversas que enriqueceram a forma como ele debatia e como ele expunha as ideias. Então por isso ele conseguia fazer essa pequena organização ali no dia a dia. Foi publicada até a plataforma de atuação de Serginho. Ele mandou os caras que trabalhavam com ele espalhar um cartaz com as principais propostas dele num conjunto habitacional. Serginho também tinha como tropa de elite um grupo de rapazes conhecido como Menudos. Na época, Menudos fazia sucesso. Ele dizia que contratava só gente nova pro trabalho, pois eles poderiam ter plano de carreira ali, começar junto com ele e terminar junto com ele. Nós não encontramos como o Serginho da Ivete perdeu a vida. Muito provavelmente foi algum confronto armado, ou com policiais, ou com inimigos ali que se levantaram contra ele. Deve ser o mesmo futuro que teve muita gente aí no mundo do crime. Se vocês souberem, deixa aí nos comentários. O crime não compensa, galera. Mas em um lugar onde política e poder público não chegam, quem toma esses certos espaços é o poder paralelo. Isso todo mundo sabe, mas continua acontecendo. Eu vou ler aqui a plataforma do Serginho que ele colocou antes de terminar o vídeo. Bota na tela aí, Edu. A plataforma de Serginho da Ivete. Construção de creches comunitárias, Operação Arrastão, de limpeza geral do conjunto em 48 blocos, cobertura e melhorias da quadra de esportes, melhorias na iluminação pública, segurança dia e noite, não ocorrendo assaltos perto do conjunto, promoção de apoio em festas e eventos comunitários. Eu acho que a comunidade não ia gostar disso aí, de promoção de festa e iluminação pública, mas quem devia ter dado isso era o governo, né? Ter dado não, ter retribuído, porque esses caras pagam impostos. Bom, essa foi a história de Serginho da Ivete, eu espero que vocês tenham gostado da nossa pesquisa. As referências vão ficar aí nos comentários. Vocês podem, enfim, além de comentar e se aprofundar nos temas, tem muita coisa interessante das antigas nesses arquivos de jornais. É uns arquivos que conseguem alimentar muito a gente nas informações que a gente precisa cruzar para fazer e trazer esses personagens interessantes que muitas vezes vivem apenas na memória das pessoas dos becos e nas comunidades, certo? Antes de ir embora, peço o seu like, que se inscreva no canal e ative o sininho. E além disso, se possível, ajude a gente no apoia
Apoia-se no Pix. A gente tem ganhado vários seguidores que estão assinando o Apoia-se a partir de R$2. R$2 é pouquinho aí, sei que para uma galera talvez não seja, mas se é pouco para você, você pode contribuir com o nosso trabalho cultural aqui, com o nosso fornecimento de conhecimento todos os dias para vocês, por favor, se for possível. E Pix também a gente tá aceitando aí, papum, já era. Beleza? Um forte abraço a todos, like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que essa é a melhor ajuda e é de graça. Forte abraço a todos, fui, valeu.